Beleza, pessoal. Bom dia para quem eu ainda não tinha cumprimentado antes de começar a gravação. Hoje, né? Terça-feira, 23 de março de 2021. Pessoal, primeiramente, eu desejo que vocês, né, do fundo do coração, que vocês estejam todos bem, né, que a família de vocês também estejam bem. Nós passamos por um momento aí muito delicado, né? Não sei na cidade de vocês como que isso está acontecendo, mas pelo menos nas cidades em que eu resido, que é em Itumbiara e Anápolis, a situação não está nada favorável, né? A gente tem perdido muita gente e, de certa forma, muitas pessoas que a gente considera, que a gente gosta, e são colegas de profissão, são amigos, né? E isso tem mexido muito comigo e muito também com a nossa profissão. E as nossas atividades não podem parar, né? E eu desejo mesmo que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam bem. E quem puder, né, ficar em casa, manter o isolamento social, que faça. Né? A gente sabe que tem pessoas que precisam dos trabalhos, precisam sair para trabalhar, diferente do meu trabalho que dá para ser feito de casa, como a gente tem feito, mas existe aqueles que não dá. Né? Eu também respeito e que tomem os devidos cuidados. Né? A gente sabe que antes eram só números, né? Eram só pessoas morrendo ali e aqui, e hoje esses números, pelo menos para mim, começam a ter rosto, começa a ter endereço, né? Começa a ser pessoas próximas, e isso vai nos assustando, isso vai nos chateando. Mas é vida que segue, né? Nós estamos aqui hoje, então, caminhando para o final desse primeiro componente. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, né? Na primeira aula eu apresentei a estrutura do curso, e nessa estrutura a gente tinha 4 componentes, né? Um componente maior de 80 horas e os outros componentes menores. Essa semana a gente está no final do primeiro componente de 80 horas e diz respeito à introdução à administração. Todos os conteúdos desse componente, conteúdos já foram ministrados, né? Assim, de forma geral, de forma remota, todos os tópicos desse conteúdo foram ministrados para vocês. Então, nessas nossas 14, 15 aulas de conteúdo que a gente teve, os conteúdos que estavam previstos no plano, eles foram dados. E nessa semana a gente caminha para finalizar o componente. E aí a gente vai caminhar numa discussão mais mercado de trabalho, numa discussão mais profissionalizante e tentando assimilar todo esse conteúdo de novo na cabeça de vocês, deixar eles meio fresco na cabeça de vocês. Então ontem, por exemplo, foi o dia para vocês atualizarem as atividades. Percebo que alguns estão em dia, perfeitamente em dia, outros não, mas estão tentando, e tem uns que nunca acessaram a plataforma, mas também eu nunca vi eles aqui nas aulas, enfim, nem no grupo eles se manifestam. Mas essa semana é a semana de fechamento do componente, o que quer dizer que até o final dessa semana eu devo fechar as atividades que estão abertas para me fechar a nota de vocês do componente, né? Então é importante que vocês, tanto é que essa semana a minha carga horária de aula mesmo, de novos conteúdos, vai ser bem menor para vocês. Então a ideia hoje é a gente fazer uma aula sobre mercado de trabalho. Eu vou passar uma atividade que vai exigir de vocês um pouco mais de tempo, né? Então eu vou deixar que vocês terminem a aula de hoje, que amanhã vocês também possam finalizar essa atividade. Na quinta-feira a gente tem uma outra aula e na sexta-feira está fechada a apresentação de um convidado. Eu já fechei, ele já combinou o horário. Ele vai falar sobre o assistente administrativo e mercado de trabalho. Ele é administrador, já foi do conselho, então ele tem uma bagagem boa para falar sobre perspectivas de mercado de trabalho para vocês, tá? Então, assim, a gente está na reta final do componente. Então, eu preciso dessa semana, especificamente de vocês, de dedicação quanto a fechar as atividades na plataforma, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema depois, tá bom? Alguma de vocês tem alguma dúvida, querem falar alguma coisa antes de eu começar a apresentar a aula de hoje? Não? Tá, eu vou só projetar a tela e a gente vai falar um pouco. A aula de hoje ela é bem tranquila, ela é na verdade mais para dar elementos para a atividade que eu vou passar para vocês, que a atividade resume
basicamente todo o componente que a gente fez até agora, tá? Vocês já conseguem ver a minha tela aí? Já, né? Alguém pode só Sim, confirmar para mim por áudio? sim, professor. Sim? Beleza. Então, hoje o que a gente vai falar é um pouco de gestão de carreira. Vai do professor Júnior, né? O que a gente está fazendo aqui nesse curso de assistente administrativo? Vocês estão em busca de qualificação profissional, de capacitação profissional, uma formação complementar. A maioria de vocês está no ensino médio, outros têm o ensino médio completo, outros estão iniciando a faculdade, mas querem uma formação complementar. E aí vocês receberam uma carga de conteúdos até aqui. Gestão de tempo, estrutura organizacional, tudo isso vocês receberam, que é conhecimento. A partir do conhecimento que se adquire, a partir de tudo isso que a gente já conversou, lá do chá, conhecimento, habilidades, atitude, vocês estão na parte de aquisição do conhecimento, né? E, de certa forma, alguns já têm algumas habilidades, enfim. E agora nos falta a atitude. Então, essa aula de hoje ela é o início, né, desse fim nosso, é o início do fim, como diz a música do Gustavo Lima. Estamos no início do fim. É onde a gente vai começar a falar um pouco do mercado de trabalho ou de como vocês se projetam para o mercado de trabalho, que é o grande desafio da maioria de vocês, pelo menos é o que eu percebo, né? É se lançar ao mercado de trabalho e que esse mercado de trabalho receba vocês. Não só se lançar para ele, né? Mas que ele consiga receber vocês. Então, a gente vai falar de gestão de carreira. Quem faz a gestão da carreira é você mesmo. Você faz a gestão da sua própria carreira. Mas existem empresas que também fazem a gestão de carreira dos seus próprios colaboradores. Então a gente vai falar um pouco disso. Mas antes de falar da gestão em si, vamos falar de cenário, né? O nosso cenário hoje, principalmente esse que eu iniciei a aula falando, né? Um cenário totalmente avesso. Quem diria que no final de 2019 a gente pensaria nesse tipo de situação que nós vivenciamos hoje, né? De isolamento social, de trabalho home office, de grande desemprego, assim, era muito difícil se projetar isso. Por mais que os cenários não fossem bons em final de 2019, mas a gente não pensava que chegaria a tal ponto. Aí a gente entra em 2020, o cenário se agrava, a gente se isola, muitas pessoas vão para casa, precisam de auxílio emergencial, muitas pessoas perdem seus empregos, né, perdem pessoas que eram renda principal da família. A gente termina 2020 esperando que 2021 fosse melhor e, na verdade, ele está pior do que o ano passado. As coisas se tornando cada vez mais caras, a inflação alta. Então, é um cenário muito estranho e nebuloso. Porém, é um cenário que nos leva, enquanto profissionais, a fazer uma avaliação da nossa carreira, a fazer uma avaliação sobre a nossa carreira que nós construímos até aqui e o que nós vamos construir de agora em diante. Então vamos lá. Alguns pontos que estão elencados aqui. Esse slide não é recente, mas ele vai valer, tá? Primeira coisa, cargos de baixa qualificação são automatizados. Isso é um primeiro ponto para você pensar enquanto pensar na sua carreira. Os cargos de baixa qualificação, com o passar dos dias, eles são automatizados ou são terceirizados. Quando a gente fala de cargo de baixa qualificação, eu não vou citar nenhum, tá? Para não desmerecer nenhum, mas vocês avaliem como cargos que não exigem formação. Ou eles são automatizados, ou eles são subvalorizados, né? Pago pouco por eles. Mas, ou seja, quanto mais os dias passam, mais a gente percebe a necessidade da qualificação da mão de obra. Quanto mais a sociedade avança, mais nós percebemos que é preciso nos especializar de alguma forma. E é por isso que vocês estão aqui. As empresas com profissionais especializados adquirem diferencial de mercado, trabalhadores do conhecimento. Empresas, aí vocês avaliam dentro do que vocês conhecem, eu estou avaliando dentro do que eu conheço, e o Cassiomar, na sexta-feira, também vai falar um pouco disso. As empresas que têm profissionais especializados, ou profissionais que se dedicam, que têm o conhecimento, elas têm um diferencial de mercado. Então, hoje, a maioria das empresas, elas querem já a mão de obra já qualificada, já treinada, para que ela tenha um diferencial de mercado, que a gente chama de os trabalhadores do conhecimento, né? São pessoas que conhecem o que estão fazendo, e isso dá para a empresa diferencial.
Aí a gente vai falar um pouco da geração Y, né? Que valorização das redes sociais. Hoje, não é a minha geração. Eu já sou uma geração antes disso, né? Eu tenho 30 e poucos. Então, a minha geração não é essa geração das redes sociais, da galera da influência. Assim, existem alguns da minha idade que estão nesse caminho, né? Mas não é uma tendência. Da década de 90, quando eu nasci, isso não era uma tendência ainda, né? Então, hoje a gente tem uma geração que está muito pautada nas relações sociais, né? Nas redes sociais, né? Ou seja, necessidade de balançar aspectos pessoais com profissionais. Então, na verdade, hoje o profissional ele está muito perto do pessoal das pessoas, né? Então existe uma necessidade de balancear isso, né? De ter a melhor proporção. E a maioria dessas pessoas são nascidas em um cenário econômico favorecido. Não é o meu caso, mas a galera que nasceu nos anos 2002, 2003 e por aí vai, né? Esse período que a gente teve um crescimento econômico maior no Brasil, né? A partir de 2002, não é nada político aqui, tá, pessoal? Mas foi sim, depois foram anos de prosperidade econômica. Então essa galera que nasceu nesse período não tinha preocupação com o mercado de trabalho e nem de perder emprego, né? Porque era um cenário muito propício. Então se a pessoa ela nasce nesse cenário, dificilmente ela consegue pensar a carreira. E aí agora ela é colocada numa situação onde ela precisa pensar a carreira. E aí muitos se batem cabeça com isso aqui, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe uma geração, que pode ser a geração de alguns de vocês, pelo que eu percebo do primeiro dia que a gente conversou, tem alguns que estão no ensino médio, tem alguns que estão ali na fase dos 16, 17, 18 anos, ou uns mais jovens. Essa geração em si, elas nasceram em um período onde havia prosperidade econômica, a estabilidade de emprego. Então, a gestão de carreira não se falava tanto, né? As carreiras eram muito sólidas. Hoje, a gente já tem uma quebra de uma mudança de cenário para uma necessidade de se pensar carreira. Então, finalizando, nem todos os profissionais sabem que podem ou como podem fazer isso. Então, na verdade, como fazer gestão de carreira? Como fazer para se encaixar nesse cenário atual? A maioria dos profissionais sabem que podem ou como podem fazer. Outros não sabem nem como podem, nem como devem fazer isso. E o objetivo da aula de hoje é despertar alguns gatilhos, né, para que vocês consigam perceber o quanto é importante vocês gerirem a carreira de vocês, tá? Esse vídeo aqui, depois eu vou colocar lá na nossa atividade, tá? É uma entrevista com o Luding e vocês vão assistir. Tem duas partes, é o vídeo 1, depois tem o vídeo 2. Eu vou colocar lá na descrição para vocês assistirem como complemento à aula, tá? Aí vem a pergunta, então, por que gerenciar carreira? Mas primeiro, o que é carreira? Carreira, na verdade, é a sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Então, por exemplo, se perguntasse da minha carreira, eu vou dizer desde quando eu comecei a trabalhar, qual que foi minha trajetória. Do mesmo jeito que eu perguntar para vocês, vocês vão dizer. Alguns vão dizer, eu ainda não tenho uma carreira, não iniciei minha carreira. Tudo bem, né? Alguns de vocês realmente estão nessa situação. Mas carreira é a sucessão de posições e trabalhos. Então você fala que a carreira é ascendente, que a carreira é descendente, ou seja, é aquilo que o cara fez, é o currículo dele. Né? São as posições que ele já ocupou, o que ele ocupa hoje, é a trajetória profissional dele. Por que fazer um planejamento de carreira se depende de tantos fatores imprevistos? Porque, na verdade, carreira não depende só de você. Depende de mercado, depende de situação econômica do país, do mundo, enfim. Mas por que planejar a carreira se ela não depende só de nós? Aí tem alguns elementos aqui. Né, para escolher onde quer trabalhar, para não ter suas expectativas frustradas, para não ser surpreendido por uma demissão e por aí vai. E aqui tem uma frase que eu acho que vocês vão entender, que vocês vão lembrar do que a gente já falou em sala de aula. Tudo começa com o empreendedorismo profissional e o planejamento de sua carreira. A Juliana falou um pouco disso também. E o que é mais importante aqui? É a definição daquilo que você quer. A gente fala que profissionalmente a gente tem que evitar atirar para todo lado, tá? Por mais que às vezes você fale, mas se eu não atirar para todo lado eu fico desempregado, é pior. Mas você precisa ter foco no seu tiro. Não dá para gastar munição à toa. A munição, ela acaba.
certo? Você não tem estoque infinito de munição para sair dando tiro para qualquer lado. Isso aqui não é relacionamento, né, com outras pessoas que você pode atirar para tudo quanto é lado, por aí vai, né? Você precisa de ter foco no seu tiro. O seu tiro precisa ser certeiro. Não dá para desperdiçar. É como se você tivesse uma arma com 5 ou 6 munições e são só essas. E você precisa escolher muito bem o seu objetivo, tá? Então você precisa ter claro o que que você quer para a sua vida, né? O que que você quer enquanto profissional. Ah, Thales, eu não me descobri ainda enquanto profissional. Isso é normal, principalmente para o pessoal que está na faixa mais jovem, né? E é normal também para quem está mais velho, que nunca teve no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, não gosto de usar os meus exemplos, mas eu, por exemplo, tenho muito claro qual é o meu objetivo, né? O meu objetivo está bem traçado. Eu quero continuar na carreira docente. Eu sou professor universitário, sou professor de curso profissionalizante, eu sou professor. Independente do grau, eu sou professor. Então, todo o meu esforço, né, tem sido para me manter na carreira de professor, independente de qual nível. Então, eu estou fazendo um mestrado, que é típico, né, para docência superior. Eu estou trabalhando, todos os meus projetos de vida estão voltados para essa carreira de professor, tá? Então, tudo começa com o seu planejamento. O que você quer para a sua carreira e o empreendedorismo profissional, que é aquele de você inovar, né? Você ser proativo, ter o diferencial em relação a outros que estão no mesmo barco que você. Isso é bom para você não frustrar. Se você tem muito claro o que você quer, você não se frustra fácil. Você não vai ser surpreendido por uma demissão, porque você está fazendo aquilo que você quer fazer. É o vídeo 2, vocês vão assistir depois. Vocês têm até aqui alguma pergunta, alguma consideração? Eu queria muito que ao longo da aula, se vocês quisessem participar, vocês me interrompessem, tá? Aqui a gente vai falar de dois tópicos, gente, que é muito importante para vocês saberem diferenciar. O que que é plano de carreira, o que que é gestão de carreira. Plano de e gestão da carreira. Aqui tem uma frase, lá no final, que eu vou usar para tentar explicar isso aqui para vocês. O seu emprego pertence à sua empresa. A sua carreira pertence a você. Isso aqui é uma frase que para vocês mais do que para mim, talvez, né, que vão para o mercado de trabalho e querem trabalhar, principalmente na área de assistente administrativo, vocês precisam, deixa eu só permitir que alguém entre aqui, que estão chamando aqui, é o de Marcinho. Deixa eu só ver se ele entrou. Beleza. Então, é muito claro isso, né? O seu emprego, esse sim pertence à sua empresa ou a quem te contratou. Certo? Isso é dele. A vaga de assistente administrativo, o cargo é dele. Agora, a sua carreira, ela pertence a você. Tá? É você que faz a sua carreira, é você que faz o seu trabalho, é você que faz principalmente a sua reputação profissional. Mas o que que difere, então, o plano de carreira da gestão? Plano é você ter claro aquilo que você quer antes de você começar, ou antes de você se aventurar. Eu preciso ter estratégias de que é aquilo que eu quero. Ou seja, qual que é o meu plano de carreira. Gestão é você já estar desenvolvendo o seu plano, entendeu? Gestão, na verdade, é uma etapa posterior ao plano de carreira. Você planeja e você vai executar. Enquanto você está executando, você faz a gestão da sua carreira. Ou seja, o meu plano de carreira é conseguir uma vaga de assistente administrativo, auxiliar de escritório, em uma grande empresa da minha região. Depois disso, dentro dessa empresa, eu quero crescer na área financeira, assistente financeiro, gestor financeiro, tudo bem. Então, você deixou mais ou menos claro o seu plano de carreira, qual é o seu objetivo. A partir do momento que você começa a executar isso, você está fazendo a gestão da carreira. Por exemplo, eu começo a ter cursos, eu quero fazer um curso de assistente administrativo, eu faço, consegui a vaga onde eu queria. A partir daí, você vai começar suas estratégias para conseguir evoluir para o próximo passo. Então, você está fazendo a gestão da sua carreira. Você fez um plano, estabeleceu um plano, e agora você está gerindo a sua carreira da melhor forma possível, tá bom? Aí tem os passos para uma boa gestão.
né? Básico, isso aqui, eu acho que todas as aulas nossas, nós passamos por isso aqui. Primeira coisa, para uma boa gestão de carreira, é você ter visão. É você ser, saber e fazer. Então, quando a gente fala de ser, seja o que foi contratado para fazer e seja uma referência. É muito bom vocês, quando entrarem numa instituição, serem referência. E eu estou dizendo, galera, de referência positiva, tá? Não tem... tem muita gente que é referência negativa, né, dentro da empresa. Então, quando você for contratado para fazer alguma coisa, coloque no seu plano de carreira que você vai ser referência naquilo que você vai executar. Se eu sou um assistente administrativo nível 1 do setor de compras, eu vou ser o assistente administrativo nível 1. Ou seja, ser a referência para os outros, para as outras pessoas. E aí, ser a referência envolve outras aulas anteriores nossas. Por exemplo, da ética, né, a gestão de reuniões, gestão de patrimônio. Se você sabe todos esses conhecimentos, você tem mais condição de ser a referência. Saber. Saiba onde você quer chegar. Qual que é seu objetivo. Lembra, o objetivo é a base de tudo, quase tudo na nossa vida. E fazer, né? O que eu estou fazendo para chegar até lá? Então, vocês hoje estão aí na vida de vocês, às vezes uns mais tumultuados, outros menos tumultuados, uns só dentro de casa, outros tentando conciliar casa, trabalho e família. Mas vocês precisam de um tempo para pensar sobre a carreira de vocês. O que você quer chegar efetivamente? Tá? Então, a primeira coisa para uma boa gestão de carreira é ser, saber e fazer, que é a visão. Você precisa ter visão do que você quer lá na frente, do como que você vai fazer, e você precisa ser essa referência na sua profissão. Aí a gente tem aqui a questão de finalidade do trabalho, né, que é a questão do ser aqui, né, ser. Qual que é a finalidade do seu trabalho? Você só será o melhor jogando na posição correta. É estranho isso, não é? Soa um pouco difícil, mas lembre-se de uma coisa: não atire para todos os lados. Você só vai ser o melhor se você estiver jogando na sua posição certa. É a mesma coisa de um jogo de futebol. Quem entende de futebol aqui, quem não entende, mas pelo menos, por exemplo, tem um goleiro. O goleiro, todo mundo sabe quem é, ele está lá atrás, precisa defender, a bola não pode passar daquela meta, né? Não pode. Se passar, é gol do adversário. Então ele é o goleiro, ele é treinado para aquilo, aquilo é o objetivo dele, ele fez um plano, aquela é a carreira dele, ele se preparou para aquilo. Beleza, ele é o goleiro do meu time. Só que aí, de repente, eu resolvo, não, eu vou tirar você, vou colocar você para ser atacante lá na frente, você agora tem a missão de fazer gols, e o atacante, que é o cara que tem que fazer os gols, vem para cá. Não dá, não vai dar certo, tá? Então, as pessoas só dão o melhor de si se elas estiverem na posição correta. Se elas estão na posição correta, elas conseguem construir estabilidade, liberdade financeira, fazem uma contribuição social mais relevante. Vou permitir mais alguém entrar aqui. Então, finalidade do seu trabalho. Esteja aonde é a sua posição certa. Por isso que é importante ter objetivo. Não dá para vocês ficarem atirando para todos os lados. Se você não tem habilidade, por exemplo, para trabalhos manuais, linha de produção, para ser auxiliar de produção, se você não tem habilidade manual para isso, você pode até entrar nesse setor, se isso fazer parte da sua estratégia. Tá? Então, por exemplo, eu quero uma vaga muito de assistente administrativo lá naquela grande empresa aqui de Mineiros. Mas não abre vaga, eles abrem vaga só para auxiliar de produção. Olha, aí você precisa ter estratégia. Olha, eu vou então me preparar para entrar como auxiliar de produção. Depois que eu estiver lá dentro, eu vou buscar subir para outra profissão, para outra posição. Isso tem que ser parte da estratégia. Não é simplesmente, eu vou aceitar essa vaga só para me entrar lá e ver o que dá. Não. Tem que ter uma estratégia, tá? Autoconhecimento. Isso aqui é para qualquer coisa na vida de vocês, tá? Antes de saber onde você quer chegar, saiba como você é. Muita gente fala que se conhece e não se conhece nada, tá? Então você faça uma avaliação sua, né? Os pontos fortes e fracos seu, o retorno que seus amigos dão a você. Eu estou falando de amigo de verdade, tá? Nada de colega. Aquilo que você já realizou, né? E os conselhos profissionais, né? Aquilo que outros profissionais dizem de você.
Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, mas lá nos fóruns, onde vocês participam, em alguns casos de alguns alunos, eu deixo alguns, não é conselho, né, mas alguns toques de perfil de vocês. Principalmente foi lá no empreendedorismo, depois foi nas reuniões. Alguns alunos eu deixo algum elemento lá que é o que eu tenho percebido pelo pouco de vocês, né? Então avaliem vocês a si mesmo, é tipo bíblico isso, né? Avalie a ti mesmo, né? Então façam essa avaliação. Quem são vocês de verdade? Aqui tem uma figurinha que é típica, né? O gatinho que vê um leão. Então vocês precisam saber quem são vocês e quais são os pontos fortes e fracos que vocês têm para poder traçar o objetivo de vocês, tá? Conhecer o mercado, isso é fundamental. Se você sabe qual é a empresa que você quer, qual é o mercado que você quer trabalhar, você precisa, né, conhecer ele. E aí você precisa, então, definir a empresa alinhada com o seu perfil. Cultura organizacional, aspectos de líder, política de recursos humanos, composição da cesta de recompensa, equilíbrio entre vida e trabalho. Então, por exemplo, você precisa conhecer a empresa que você quer e alinhar essa empresa com o seu perfil. Ué, Thales, mas eu estou procurando emprego, eu tenho que me alinhar ao perfil da empresa, não é? Sim, mas se você vai fazer uma gestão de carreira, se você está pensando em algo maior, você também precisa selecionar, certo? Você não precisa aceitar qualquer coisa que te colocam na mesa. Se você é profissional, se você tem capacitação, você também não precisa se sujeitar a qualquer coisa ou trabalhar em qualquer empresa, a não ser que isso faça parte da sua estratégia. Mais uma vez, você pode aceitar uma coisa que pareça ser irreal ou ilógico para a sua realidade, mas isso precisa fazer parte da sua estratégia. Tá? Eu estou reprisando muito isso. O que é a sua estratégia de acesso profissional? Ah, não, eu estou trabalhando na empresa do seu Zé aqui da esquina da minha casa, sem perspectiva nenhuma. Aí você está errado. Agora, não, eu estou trabalhando aqui na empresa do seu Zé porque eu estou precisando de recurso. Esse recurso é para pagar um curso e esse curso é para me acessar um mercado maior. Falei, beleza. Existe um propósito, certo? Ah, não, eu estou trabalhando de garçom à noite, minha família está me criticando. Mas qual que é o objetivo disso? Qual que é o propósito? Não, isso faz parte de uma estratégia, professor. Eu estou trabalhando como garçom aqui à noite, eu estou juntando um dinheiro, esse dinheiro é para me pagar um curso que eu quero fazer, e esse curso vai me permitir acessar. Pronto, você tem estratégia. O que não dá é para tirar para qualquer lado sem estratégia, tá? E aí você planeja a sua carreira, né? Isso tudo que a gente vem falando. Risco versus perigo, plano pessoal de carreira. Então você tem que ver os riscos que você pode correr, qual o perigo, enfim. Aquilo que a gente falou lá no empreendedorismo, de correr risco, de não correr risco, né? Qual que é? Você precisa ter meta no curto, no médio e no longo prazo. Você precisa ter os indicadores que vão te dizer que você está no caminho certo, que você não está no caminho certo. Os fatores de sucesso, os recursos necessários, o conhecimento, formação, tempo, saúde. Então, planeje a sua carreira a partir de hoje ou de ontem, que seja, tá? Então, eu sei que cada um tem uma carreira que quer seguir. Tem gente que quer a carreira administrativa, tem outros que às vezes não quer a carreira administrativa, mas isso aqui é um trampolim. Então, tem que ter planejamento, tem que ter as metas definidas, os indicadores, tudo isso. E o mais importante aqui para vocês, nesse momento, são os recursos necessários para esse planejamento dar certo. É o conhecimento, é o tempo que você vai gastar, é a sua saúde e aí por aí vai com os outros fatores também. Acompanhar o plano, né? E você já está, até aqui a gente estava no saber. A partir de agora você já está no fazer, né? Aí tem uma frase que tá-se, por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados. Então, o que que acontece? Você pode ter uma estratégia massa demais que na sua cabeça ela tá, ó, não tem como dar errado. Mas você precisa estar atento ao resultado que ela está te dando. Tá? Então, você precisa fazer uma revisão do seu plano, se você está conseguindo atingir aquelas metas, avaliar o mercado de trabalho. Galera, vocês que estão procurando emprego, é o dia inteiro, né? Não vou dizer o dia inteiro que vocês estão fazendo curso, né? Mas o tempo que vocês estiverem livre é olhando os sites de emprego, de oportunidades, de programas de grandes empresas. Tem que estar atento, antenado. A internet hoje é uma porta aberta, né? Você entra, pesquisa lá, vagas de emprego, assistente, aparece um monte de coisa, aparece um monte de curso gratuito online, vocês precisam ir se apoiando.
Esclarecimento dos objetivos, tem que ter o apoio externo. Esse é um ponto muito importante, né? Principalmente quem aí é casado, quem ainda mora com os pais, quem é sozinho, né? Já não mora com os pais, enfim, é mais tranquilo. Mas quem está dentro de algum grupo familiar precisa desse apoio, né? Senão as coisas também não vão muito bem. Quando você tenta planejar uma carreira e que a sua família não apoia a sua carreira, a chance de dar errado é muito grande. Então você precisa de apoio externo. Então acompanhe todo o plano que você fez, né? Tem uma lógica, você precisa acompanhar isso continuamente. Feito isso, né, feito toda essa parte, você só possui a base. Agora precisa de empregabilidade. Se você faz tudo isso que você fez, né, todo esse trajeto de se preparar, de se conhecer, aí você tem só a base, tá? Que é esse ponto que está aqui embaixo da autoavaliação permanente. Aí você precisa de empregabilidade. Como assim empregabilidade? Eu preciso ser empregável. Né? Eu preciso ser alguém que consegue ser empregável. Aí tem o conceito da palavra empregabilidade, né? Capacidade humana de gerir o próprio destino e prover meios para a sobrevivência. Então você tem aqui embaixo, ó, aquilo que a gente fez, que é o seu plano de carreira, seus objetivos, sua meta, sua autoavaliação permanente. Aí a gente tem os pilares, que são adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, reserva financeira e bom relacionamento. A partir disso, você consegue ser o seu próprio dono a partir da sua empregabilidade. Por exemplo, aí sou eu. Se eu hoje saio da minha situação de emprego, nos vínculos que eu tenho, a minha empregabilidade, ela existe dentro da minha área em específico. Então, por exemplo, eu tenho empregabilidade razoável dentro do ramo de universidades ou de curso superior ou de cursos técnicos, certo? Eu consigo me restabelecer de novo no mercado. Por quê? Por causa de alguns pilares que são construídos. Por exemplo, relacionamento, saúde física e mental. Aí você tem um pouco de vocação, né, que você já tem a vocação para aquilo. A competência profissional que você constrói ao longo. Eu acho que de todos esses itens, talvez o reserva financeira é o que menos as pessoas têm, mas enfim, dá para construir também. Ou seja, você consegue se empregar de novo no mesmo ramo, no mesmo objetivo, sem muito prejuízo. Certo? Então, quando eu falo que vocês precisam ter empregabilidade, é que vocês precisam ser empregáveis em qualquer situação. E para isso vocês precisam ter essa base construída e ter esses pilares bem definidos, tá? Alguns pilares são de vocação, são de formação pessoal. Por exemplo, adequação vocacional é você ter realmente vocação para aquilo. Idoneidade é algo que não está relacionado à formação, é você ser lá na ética, lembra? É bom caráter e tudo mais. E aí você tem saúde física e mental, que também não depende muito do conhecimento, mas sim da sua condição atual. E os relacionamentos que você constrói. Então, resumindo, feito toda parte de planejamento da sua carreira, você precisa ser empregável. E para ser empregável, você precisa construir essas habilidades. A partir disso, você é dono do seu próprio destino profissional. Você não precisa se sujeitar a qualquer coisa, porque você sabe que você vai ser empregado por outro que te dá condições melhores. Entendem? O que eu estou aqui dizendo, então, é não se sujeite a qualquer coisa se você tem empregabilidade. Então, por isso que é importante se autoconhecer. Tá bom? É lógico, se eu perdi o emprego e não tem nenhuma reserva financeira, eu me torno não empregado. A minha empregabilidade está zero. Pode ser qualquer coisa que eu vou aceitar, porque eu não tenho recursos financeiros e eu tenho compromisso. Então, você vai aceitar qualquer coisa que aparecer na primeira oportunidade. Entendeu? Então, por isso que é importante construir isso aqui para que você seja um profissional mais estável. E aí, dica para empregabilidade, né? Você precisa de sempre. Ah, eu tenho um currículo aqui, eu levo ele para todas as empresas, é a mesma coisa. É o mesmo currículo. É esse aqui, vamos, eu imprimo 20 cópias. Tem 5 anos que esse currículo é o mesmo. Então, parem com isso, tá? Mudem isso. Primeiro, você conhece a empresa que você vai mandar o seu currículo, aí você vai preparar um currículo direcionado para ela. Aí você vai colocar
as informações principais que a empresa precisa para aparecer de forma mais fácil. Você vai colocar fonte diferente, uma cor diferente, uma gravura diferente, número de página, enfim. Você precisa direcionar o seu currículo para a empresa que você quer participar. Quando a gente fala de cor, por exemplo, você colocar a cor no texto parecida com a logomarca da empresa, entendeu? Então você precisa, não é qualquer currículo, não dá para ficar mandando o mesmo currículo para todas as empresas. E aqui estão os fatores externos, né, que são os principais que eu falei que independem da sua formação. Idoneidade, saúde física e mental e reserva financeira. Esses 3 fatores são externos. Tá? Você precisa construir eles não fazem parte de ganhar conhecimento, entendeu? Então, a reserva financeira, a sua saúde e a idoneidade são fatores que, tecnicamente, você não tem tanto condição de controlar, a não ser a reserva financeira, né? Mas a sua saúde física não depende especificamente só de você. Outra dica, né, é as entrevistas. Como que vocês vão participar da entrevista? Quais são as dicas para a participação dessa entrevista? Primeiro, você tem que ter claro como você vê a sua própria carreira para você participar da entrevista. Se nem você sabe o que você quer da sua carreira, na hora que a gestora de RH ou a psicóloga for te perguntar sobre a sua carreira, você vai gaguejar e é um ponto que quebra muito, né, os candidatos. Você precisa saber falar da sua carreira, saber falar do que você quer. O seu comportamento na hora da entrevista, né, como você se senta, postura, tudo isso a gente vai falar um pouquinho lá em relacionamento no final. Reunir as informações sobre as empresas e as perguntas que gostaria de fazer, porque às vezes, quando você está finalizando a entrevista, abre-se para que você faça perguntas, né? Ah, você tem alguma dúvida em relação à nossa empresa, ao nosso processo? Essas perguntas, em geral, fazem uma grande diferença. Muita gente pergunta, qual é o salário? Né? É as perguntas bobas, né? Mas você precisa se preocupar, então, em ter algumas perguntas bem elaboradas. E banco de revisão de processo. Faça uma revisão dos processos que você participou, do seu resultado, do que você acha que foi bom, do que você acha, porque geralmente as empresas não dão retorno. Elas te retornam e falam, você não se encaixou no perfil. Algumas dão um retorno mais específico, não, foi isso, aquilo outro. Mas se elas não dão esses elementos, vocês precisam pelo menos voltar lá na entrevista e ver o que você pode ter falhado, ou o que pode ter sido o fator de decisão para você não ser contratado naquela ocasião. Então, façam a revisão do processo que você já participou, antes de ir para um novo processo, tá? Aqui tem algumas perguntas, e aí vocês vão depois responder isso aqui para mim. Não precisa ser agora, eu vou ler só alguns para vocês depois conseguirem fazer. Por exemplo, no seu trabalho atual, o que você faz está alinhado à sua finalidade? Sim ou não? Quem trabalha? Quem não trabalha não precisa responder no caso, né? Mas, por exemplo, você está alinhado com a sua finalidade? Evite a correnteza, que é você ir aonde os outros estão indo, certo? A outra aqui, você já tentou identificar, seja através de um feedback de amigo ou colega, seja através de teste, seus pontos fortes e fracos? Vocês já fizeram isso? Não. Já. Caso sim, o que fez a respeito? Eu fiz o teste, mas não fiz nada. Eu fiz o teste e criei um plano. Ou seja, você tem que possuir o autoconhecimento e trabalhar suas fraquezas. Já vou pular lá para baixo, né? Você escolheu trabalhar onde trabalha hoje? Não, eu não escolhi, eu fui escolhido. Ou sim, eu escolhi. Caso sim, como fez para analisar se a empresa era de fato o que você esperava? Você fez uma pesquisa? Foi pela sua rede de relacionamento? Ou não, eu não fiz nada. Mudança cultural e a capacidade de desvendar a caixa preta. Porque, na verdade, é isso, né? A empresa, quando você não seleciona ela, você está, na verdade, abrindo uma caixa preta. Você não sabe o que você vai encontrar ali dentro. Tá bom? Então, tem outras perguntas aqui sobre saúde física e mental, direcionamento de currículo, que vocês podem fazer. Por exemplo, aqui, ó, você possui um currículo para todas as oportunidades ou adequa para uma vaga específica? CV único, é o que a maioria responde. Você participa de entrevistas mesmo sem ter pretensão de trocar de empresas? Sim ou não? Então, é o currículo direcionado.
esse fato de participar de uma entrevista sem ter a projeção de sair do atual, por exemplo, eu estou trabalhando e participei de uma entrevista, mas eu não tenho pretensão nenhuma de sair. Você faz isso com frequência, sim ou não? Isso é bom? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é melhorar ou sair dali, é bom que você faça. Mas se não existe nenhum objetivo nisso, não tem por que fazer. Você está, na verdade, queimando o seu currículo em outros processos. Tá? Então, só mandem currículo para as vagas que realmente interessam vocês, para os processos que realmente vocês vão fazer, e façam o processo da melhor forma possível. E aí tem uma mensagem final, na verdade, né? Preocupe-se com sua carreira mais do que com seu emprego. Lembra que eu falei que o emprego pertence à empresa, sua carreira pertence a você. Então você tem que se preocupar, na verdade, é com a sua carreira e não com o seu emprego. Muita gente fala, eu preciso manter o meu emprego. Beleza. Então se preocupe com a sua carreira que seu emprego vai estar garantido. Tá? Um excelente trabalho será uma consequência natural. Ou seja, se você está preocupado com a sua carreira, está respeitando tudo aquilo que a gente já falou hoje, com certeza o seu emprego está garantido, né? Você vai fazer um excelente trabalho. Seja uma referência, saiba onde quer chegar e faça algo, esteja preparado para mudanças, crie um plano e acompanhe, esteja atento à sua empregabilidade. Hoje, quando terminar a aula, vocês avaliem a empregabilidade de vocês. Como que vocês estão em relação à empregabilidade? Também, né? Tá tranquilo ou não? Tem ali um gatilho errado, né? Eu não tenho reserva financeira, eu estou desempregado há tanto tempo, então hoje eu estou tirando para qualquer lado, hoje eu não tenho uma estratégia. Então, isso que vocês precisam fazer. E é isso. Deixa eu voltar para a nossa tela aqui, para a gente conversar um pouco agora. Pessoal, então é isso. A proposta da aula de hoje era despertar a gestão de carreira. Tudo que nós falamos desde o primeiro dia de aula até hoje deságua na formação profissional de vocês. Vocês precisam estar melhores enquanto profissionais. A partir de agora, a gente vai ter mais 3 aulas que são focadas na preparação de vocês para o mercado, de acesso ao mercado de trabalho. E aí eu pergunto agora para vocês, antes de eu orientar quanto à atividade de hoje, se faz sentido tudo isso que a gente falou aqui hoje, se vocês conseguem visualizar desde o primeiro dia de aula até hoje que é possível planejar a carreira de vocês a partir de agora, é possível pelo menos rascunhar um projeto de carreira para vocês. Vou abrir o microfone para que vocês falem. Se todos quiserem falar, é massa demais. Mas pelo menos uns 3 de vocês poderiam falar da percepção de aula. Lembrando que a avaliação de vocês é feita pelas participações aqui e pelas participações lá na plataforma, tá bom? Vou até fechar meu microfone e esperar vocês falarem. Travou, eu acho. Então, pessoal. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Alô, pessoal, tá ouvindo? Agora sim. Então, eu acho que você falou relacionado a fazer o plano de carreira e tudo mais. É importante, mas eu acho também que certas coisas acontecem ao nosso controle. Eu mesmo estou encostado para o INSS e isso aqui, para mim, que o INSS me deu esse curso para mim tentar me qualificar para o mercado de trabalho. Mesmo eu fazendo uma faculdade à parte, eu estou na reabilitação e então isso aqui, no caso, para mim, tem um valor muito importante pelo fato de eu ter que voltar para o mercado de trabalho depois de um acidente que eu tive. E mesmo fazendo faculdade, eu tenho que, como é que eu posso falar, focar em alguma coisa e tentar me manter, né? Assim, seguir em frente, no caso. Essa é a minha concepção. Beleza, de Marcia, obrigado. Mais alguém? Ô, professor, Oi, Maria, pode falar. a gente está falando, a gente viu todo esse conteúdo,
E aí a gente está falando de plano da nossa carreira. Só que eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa parte de muitas empresas preferir, eu acho, no meu ponto de vista, hoje em dia as empresas ela preferem mais as pessoas que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, o senhor não acha, não? Às vezes, por exemplo, eu nunca trabalhei, mas já fiz cursos e tudo mais. Mas aí o senhor não acha que quando a gente joga no currículo, eles pedem referência de algum lugar que o senhor trabalhou? Não é mais fácil para quem já trabalha do que quem ingressa o primeiro emprego? Queria que o senhor, no seu ponto de vista, assim, o senhor falasse algo assim Uhum. sobre isso. Então, realmente, esse é um ponto muito interessante de discussão, né? Assim, dá para discutir muita coisa em relação a isso aí. Primeira coisa que é importante a gente dizer, isso é uma cultura, né? Faz parte da cultura da organização exigir experiência em algumas funções. O que a gente pode dizer aqui, ou que pode ser sua estratégia, não viu a estratégia de mais alguns, que não têm a experiência, mas que querem acessar o mercado de alguma forma, né? É procurar os programas de incentivo das grandes empresas para trainee, né, que é o primeiro emprego, enfim. Realmente isso acontece com muita frequência, né, principalmente para cargos tipo de nível, ou seja, eles só contratam sem experiência para os cargos bem menores, né? Que é aqueles de baixa qualificação. Então aí você precisa ter mais, ter clareza, é de fato o seu objetivo. Por exemplo, mas não, eu quero trabalhar de assistente financeiro. Mas se você percebe que nessa área eles estão exigindo a experiência que você não tem por não ter acessado o mercado de trabalho ainda, você precisa então pensar numa estratégia para que você acesse esse mercado. Então a gente precisa, por exemplo, procurar nas grandes empresas os processos de trainee, procurar para os meninos que às vezes jovens aprendizes, que é mais fácil, é um programa do governo, conseguem ali uma pequena experiência. Mas eu concordo com você que a cultura organizacional de algumas empresas inibe a entrada de pessoas sem experiência profissional. Porém, na maioria das grandes empresas, elas têm oportunidades nos cargos menores. Então é o que eu falei, às vezes compensa você traçar uma estratégia de começar no emprego menor e a partir do momento que você estiver lá dentro, você demonstrar sua referência para alcançar aquele cargo que você quer, entendeu? Mas realmente é difícil ou é comum exigirem experiência para outros cargos. Eu preciso de experiência de no mínimo 6 meses, 7 meses, 8 meses. E aí você não tem essa experiência. Nada impede que você participe do processo. Por exemplo, às vezes eles não te selecionam para entrevista, mas às vezes eles te selecionam para entrevista e na entrevista você consegue virar o jogo, sabe? Então você, por exemplo, participa do processo, eles te chamam para entrevista e na entrevista você vira o jogo para você. Ou então você se sujeita a um emprego menor, a uma vaga que não é que você quer, por um tempo, para que você consiga, dentro da organização, demonstrar o potencial que você tem para essa vaga, entendeu? Mas é uma dificuldade do mercado de trabalho. E aí a gente peca muitas das vezes por falta de políticas públicas, né, que dão incentivo ao primeiro emprego. Antes tinham mais, hoje está mais escasso. Jovem aprendiz antes era mais fácil de acessar. E também falta políticas de emprego para uma grande maioria que não são jovens, né? Mas é possível, né? Aí precisa de mudar a estratégia, tá vendo? Você fez uma análise do seu cenário, que eu acho que é da sua realidade, né, daquilo que você já vivenciou. Você fez a análise do seu cenário e colocou para nós uma dificuldade. E para vencer uma dificuldade, a gente precisa de uma estratégia. Então, para mim, olhando a situação, eu não sei qual que é seu objetivo profissional, enfim, mas você poderia traçar uma estratégia de aceitar ou de começar em uma vaga menor, bem menor, às vezes, para você conseguir atingir o objetivo depois, entendeu? Não sei se eu respondi do jeito que você queria, mas essa é a minha opinião. Sim, professor, respondeu, sim. Esclareceu muito. Obrigada. Viu? Por nada. Pessoal, mais uma participação, vamos lá. A Andreina está na sala, Viviane, Milka, só mais uma participação para a gente encerrar.
Monara, Josias Bom também dia, estão na professor. sala. Oi, Monara, pode falar. Essa aula de hoje, com certeza, foi super importante, porque, assim como a Núbia estava falando agora, o acesso ao mercado de trabalho para quem é o primeiro emprego, de certa forma, fica bem mais difícil. Mesmo tendo qualificação, mas como não tem o registro na carteira, tem empresas que já descartam o candidato aí, né? Por às vezes achar que não tem experiência na carteira, não vai ter aquela força de vontade, né, digamos assim, para poder exercer o cargo, fazer o serviço da maneira correta. Não sei se ficam desconfiados, mas a parte dessa aula de hoje, com certeza, foi super importante, porque a gente coloca assim mais o pé no chão, né? A gente percebe que realmente não adianta ficar atirando para todos os lados, que o desespero pode ser pior, pode atrapalhar ainda mais. Então, para mim foi super importante, me ajudou bastante. Muito bom, Monara, obrigado. Uma outra coisa que eu não falei na pergunta da Nube, que eu lembrei agora enquanto a Monara estava falando, é sobre a criação de relacionamento, tá? Que a gente chama de network, né? Na verdade, às vezes você quer o primeiro emprego, você tem a formação, mas essas empresas exigem experiência, e aí entra os contatos, né? É muito importante no mundo empresarial a gente ter contatos. Então, por exemplo, eu preciso tanto de um primeiro emprego, mas aquela empresa X, ela só contrata mediante a experiência. Mas, de repente, você tem alguém, e aí é importante que não é simplesmente você procurar essa pessoa só porque você quer um emprego, entendeu? Precisa ser uma pessoa do seu círculo que você tem contato, né? Ou seja, uma pessoa que está no seu contato dia a dia, que você tem contato, que de repente você pode pedir para ela, olha, me indica, né, para a vaga tal. Isso eu já fiz várias vezes, já funcionou comigo, né? No final de 2019, a UEG dispensou todos os temporários e eu precisei acessar de novo o mercado de trabalho. E aí eu utilizei desse network, sim, para acessar o mercado de trabalho. Foi por uma indicação de um colega meu dentro da outra universidade que eu consegui a vaga que eu tenho hoje. Então, tipo assim, é importante vocês terem um network também. É uma rede de relacionamentos, entendeu? Ter relacionamento bons com pessoas que podem te ser úteis. Não é simplesmente tratar as pessoas pela utilidade. Mas se você conhece fulano, que é gestor em tal empresa, você conhece, é seu amigo, mantenha um relacionamento bom. E quando você tiver a necessidade, e aí a gente não está falando de relacionamento pessoal, mas profissional, ele vai poder te ajudar, tá? É uma coisa que eu tinha esquecido para a Nube, que é uma estratégia também, né? Construir relacionamentos profissionais saudáveis fora do ambiente profissional, entendeu? Até mesmo quando você trabalha, por exemplo, trabalhei muito tempo numa empresa, fiz muito contato com fornecedores, porque eu era do setor de compras. Fiquei desempregado. Mas você tem bom relacionamento, então isso pode te favorecer a voltar ao mercado de trabalho, tá? Eu acho que tá bom, alguns não quiseram aí se posicionar, né, mas tá tudo bem. Qual que é a proposta da atividade de hoje? Tem a atividade da ficha, que alguns já fizeram, já corrigi a maioria, só se mais alguém postular. A atividade de hoje é nós fazermos uma discussão lá no fórum mesmo que todo mundo lê, não precisa ser envio de arquivo, eu vou postar a aulinha lá bonitinho, vou postar o vídeo da aula gravado, os 2 vídeos do YouTube que a gente passou por eles, que nós vamos discutir carreira, né? Carreira. Vocês vão fazer uma discussão lá pautada no apanhado, no quanto os conteúdos, ou vocês podem selecionar um conteúdo em específico que a gente trabalhou até agora, vai ser importante para a gestão da carreira de vocês de agora em diante. Certo? Vocês não precisam expor a carreira que vocês querem, não precisa trabalhar isso, né? Mas vocês vão pegar dos conteúdos que nós trabalhamos até agora, como que esses conteúdos contribuem para que você faça a sua gestão da sua carreira, que você faça o seu plano de carreira, não importa o que vocês vão dizer ou o termo que vocês vão usar lá na hora. Mas eu quero que vocês falem da carreira, da gestão da carreira de vocês. Do quanto que, qual conteúdo contribuiu mais, qual contribuiu menos. Então não vão ficar limitados a 2 linhas ou 3. Pode, né, zaguar lá e escrever. Vocês podem falar um pouco de cada conteúdo, mas o mais importante é a gestão da carreira. Eu preciso ler a resposta de vocês
e entender que vocês agora sabem que é preciso fazer a gestão da carreira e que essa gestão era feita por tais e tais coisas e esse conteúdo e esse me ajudou, esse não, sabe? É uma discussão mais aberta. E aí a gente vai conversando lá, tá bom? Dúvidas? Eu acredito que até umas 10h40 a atividade já vai estar postada lá, é o prazo do vídeo subir para o YouTube. Assim que ele subir, eu já coloco lá. E aí eu aviso no grupo que a atividade já está liberada. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ninguém abriu o microfone, então. Pessoal, até mais. Obrigada. Boa terça-feira.